Para! Deita de barriga pro chão. Deita. Estica o braço. Aqui, ó. Pode chamar os dois aqui. O que é isso aí? Material para ondulação? Material para ondulação? Tá sem descanso. São os PMs aí da Rocan, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. São os PMs da Rocan em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eles foram atrás dos bandidos ali, né? Que estavam assaltando no trânsito. Uma moto toda envenenada, sem placa, tentaram fugir. Mas esses PMs do Rio de Janeiro, eles andam em dupla em cima de uma moto. Normalmente os caras da Rocan é só o piloto, né? No Rio não, no Rio tem o garupa com um fuzil e eles treinam, né, esse balanço, porque se o cara fizer um balanço meio errado ali, ele tomba os dois, né? Então eles acabaram tombando os vagabundos aí. Acabaram sendo presos e a res furtiva de roubo foi recuperada e eles foram levados para a delegacia. Vamos adiante, boa noite. Nosso Rota da Notícia começou agora aqui na Vale TV, canal 14, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, canal 6 para São Leopoldo. Vem comigo que tem bastante coisa aí, tanto no Brasil, coisas interessantes, curiosas. Daqui a pouco uma moça que foi presa na França e condenada a 15 anos por levar 5 quilos de cocaína, ela grava um vídeo antes. Se ela fosse presa, ela queria pedir desculpa, um monte de coisa, já. Uma menina aí, você vai ver. Traz aí, Bruno, deixa eu ver o que temos na sequência. Bom, o incêndio de Canudos que aconteceu hoje aí, foi destaque no Dudu News com o Bruno, que é um grande repórter, esse menino aí, dá uma olhada. Atenção para mega incêndio em empresa de reciclagem no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Alô, meus amigos, a gente acompanha esse incêndio registrado na empresa aqui da rua Carlos Gardel, na esquina com a rua Uruguai, aqui no bairro Canudos, e que nesse momento, por volta das 9h30 da manhã da segunda-feira, nós temos esse árduo trabalho do Corpo de Bombeiros para se conter essas chamas. Temos caminhões de Novo Hamburgo, Campo Bom, prestam apoio nessa ocorrência, e esse incêndio ele foi visto em várias partes de Novo Hamburgo, porque as chamas são muito fortes, são muito altas. A informação preliminar que nós temos é que se concentram então nessa empresa, que teria pego esta casa aqui do lado, mas sem ainda o registro de vítimas ou feridos por conta dessas chamas. A gente segue atualizando e traz mais informações ao longo do dia aqui no Dudu News sobre principalmente o trabalho do Corpo de Bombeiros para apagar esse incêndio. As imagens aéreas mostram a proporção desse grande incêndio que atingiu uma empresa de reciclagem no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, na manhã dessa segunda-feira. Alô, meus amigos, a gente segue ainda no local, acompanhando o árduo trabalho do Corpo de Bombeiros para se conter essas chamas. Nós temos 2 guarnições de Novo Hamburgo e uma do município de Campo Bom prestando apoio, que nesse momento as chamas elas já foram contidas e o Corpo de Bombeiros trabalha no rescaldo desse incêndio. Conforme conversas com os proprietários, que estão ainda muito abalados, em estado de choque, eles não quiseram dar entrevista nesse momento, mas nos informaram que no momento das chamas eles estavam trabalhando na parte dos fundos, onde nós temos alguns materiais armazenados, e que esse incêndio teria começado na parte da frente. Felizmente ninguém se machucou, mas essas chamas acabaram destruindo praticamente toda esta empresa que vocês veem nas imagens. Ao lado dessa empresa de reciclagem, nós temos uma casa de alvenaria que também pegou fogo. Essa casa mora uma senhora de 67 anos junto com seu filho, que também está em estado de choque. E nesse momento temos a ambulância do SAMU
que acabou de chegar aqui neste local para prestar socorro a essa senhora também. Nós temos a ocorrência então em andamento, a Guarda Municipal de Novo Hamburgo junto com a Brigada Militar presentes, isolando esse perímetro, esse incêndio que fica aqui nessa empresa localizada na rua Carlos Gardel, na esquina com a rua Uruguai, e a gente segue ainda no local, colhendo mais informações e trazendo para vocês aqui ainda ao longo dessa segunda-feira no Dudu News. As causas dessas chamas, elas vão ser identificadas após o trabalho da perícia, assim que o fogo for totalmente contido. As imagens aéreas mostram... Muito bem, destaque no Dudu News aí, que a gente não tem braço para pegar tudo, então de vez em quando a gente vai utilizar aqui, claro, com a permissão do pessoal do Dudu News, e tá aí o destaque desse repórter, o Bruno. Ele é um grande repórter, um cara, você não sabe, eu vou te dizer agora, a RBS outro dia quis levar o Dudu, quis levar o Bruno, e ele recusou o convite, claro, com muita educação, né? Mas ele ficou para continuar o trabalho que ele está realizando aí no Dudu News, para ver o tamanho que está o Dudu News da cidade, e eles estão com uma equipe maravilhosa aí, cobrindo todas as coisas da cidade e da região também, né? Então, de vez em quando, serão destaques aqui também, nesse trabalho que eles fazem. Vamos agora a Porto Alegre, uma prisão de um roubo, de um carro roubado. De novo, Rocan, moto, né? Moto no meio do trânsito é uma diferença. Os policiais puxaram a placa e viram que era o carro roubado que eles estavam procurando. E olha o que aconteceu. Esse aí, velho, esse aí. Desce, desce. Desce, desce, desce. Bota a mão na cabeça. Eu gravo contigo? Não. O carro tem? Tá ligado na fita, né? Então abre a perna. Coloca a mão. 19,7. Coloca a mão. Hã? Tu tá ligado na mão, meu. Coloca a mão. Hã? Já informa o valorizado. Falando do Cloté, deixa o bicho. Fala no começo lá. Os 4 dados. Fala. Pra onde tu leva? A princípio é uma 27. Já estou carregado. Tô vendo o carro, né? Será que já está lá? Não tem ninguém lá que já fez, sabe só? Perdeu, meu. Fechando o fim, chegou 5,10. Mas eu já sei. Senta no chão, né? Acho que é certo. 9 a 3,76. Confirma a CH para RD. Uma das funções do policiamento ostensivo preventivo é checagem de placas de veículo, né? E quando um veículo é roubado, seja por furto, quando não tem a presença do proprietário, ou por roubo, ameaça à mão armada, se você rapidamente diz que o 190 informa, eles largam um alerta em toda a rede de rádios da grande Porto Alegre. Quer dizer, o cara pode assaltar a pessoa em Porto Alegre e tentar sair pelas vias, né? Sai para Viamão, sai para Alvorada, vem para a região metropolitana aqui, no sentido Esteio, Sapucaia, Canoas, e já tem um alerta na rede de rádios. E também as câmeras que estão aí, que não são aquelas que multam, mas aquelas que identificam um carro roubado, se ele põe no sistema lá, vai imediatamente aquela placa para as câmeras, entendeu? E aí quando esse carro passar numa dessas câmeras ou passar por uma viatura
e tem o carro tal, prata, eles puxam a placa e fecha, acontece isso aí, recupera o bem, né? Isso aconteceu ali na professor Cristiano Fischer, lá em cima, né? Já quem vai para ali em direção a Ipiranga, né? Quem vai em direção a PUC ali e tal, lá em cima eles conseguiram então abordar. O carro no trânsito fica parado, né? Fica embretado, a moto não. Então a mobilidade de ação, policiamento ostensivo de combate ao crime por motos é totalmente diferenciado. Mas tem que estar sempre entre 3 no mínimo, né? Como eu disse, eu mostrei há pouco aí um vídeo no Rio de Janeiro, anda na garupa um PM com um fuzil. Aqui os PMs andam, aqui em São Paulo, né, os PMs andam só na pilotagem. Então tem que ter 3. Vamos ver que eles estão em 3 aí. Tem mais um aí atrás. Então, por quê? Na hora de fazer a abordagem, um protege o outro. Porque se for só um cara na moto, fica meio difícil. Então, parabéns aí à brigada, cada vez mais nesses trânsitos caóticos. Aqui em Novo Hamburgo nós temos a guarda e a brigada na moto. Nessas cidades grandes aí tem que investir em moto totalmente. Eu estava em Bento essa semana. Bento é uma cidade que tá grande, tem trânsito assim, a mesma coisa, né? Bento, Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, né? São cidades com trânsito pesado, com trânsito que para. Tem que investir. Porto Alegre, como você está vendo aí, Pelotas, né? Santa Maria. As cidades maiores aí precisam. E claro, as menores que puderem manter um pelotão de motos, maravilhoso. Bora, vamos agora ao acidente que deu num parque de diversões em Guaíba. Dá as imagens aí, Bruno, que daí eu vou passando aqui as informações. Olha aí, ó. Um acidente no parque Las Vegas, em Guaíba, ontem deixou 12 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma estrutura chamada torre teria quebrado e provocado a queda de pessoas. O brinquedo issa passageiros até certa altura e depois faz com que haja uma queda livre, contida por freios potentes. Ainda não se sabe o que causou o incidente. Segundo a Polícia Civil, as pessoas caíram de uma altura de 2 metros. Entre os feridos estão crianças, adolescentes, um homem de 28 anos e uma criança de 8 estão internados em estado grave. Estado estável. A perícia encontrou 2 cabos de sustentação do brinquedo rompidos. Conforme os profissionais, contudo, ainda não é possível afirmar que esta é a causa do acidente. Quando estavam subindo, ele já tinha feito o primeiro movimento de giro, no movimento de subida. Ele caiu, mas temos que apurar para ver se o que de fato aconteceu. Para isso, estamos reunindo todos os vestígios possíveis, disse o perito-chefe da Divisão de Engenharia do IGP do Rio Grande do Sul, Valmor Gomes de Oliveira. A delegada Caroline Calegari, que investiga o caso, diz que não há documentos que comprovem a frequência da manutenção dos brinquedos. Olha aí, ó. Isso aí é ruim, hein? Podemos compreender pela observação do equipamento que era um equipamento muito precário, que não tinha alguma documentação necessária diariamente. Por exemplo, tem que ter uma avaliação dos equipamentos, uma manutenção, declarou. Ele estava subindo, viu? Por isso que ele caiu de uma altura de 2 metros. Queria subir mais e ele rompeu na subida. Ele deu um giro aí e rompeu, né? Sabine Ferreira, de 15 anos, uma das 11 pessoas que ficaram feridas após o acidente com o brinquedo, contou que já na fila percebeu barulhos estranhos. No momento que a gente estava esperando na fila, disse ela para a RBS TV, o brinquedo já estava fazendo barulhos estranhos. Aí a gente entrou igual no brinquedo e deu 2 voltas. Foi até a metade, mais ou menos, da torre, até a metade da torre, e caiu assim para baixo de tudo. Foi de uma só vez, foi um impacto muito grande. Claro, ele ia lá em cima, gente, a coisa ia ser pior. Ele caiu quando ele estava subindo. Em nota, o Parque Las Vegas disse que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com a nossa administração. O espaço sustenta que opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. Não é verdade, porque a delegada já viu que não tem diário esse
essa manutenção. Conforme o Executivo Municipal, o Parque de Diversões tem alvará de funcionamento e está com documentação em dia. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente e a Prefeitura já iniciou a verificação das circunstâncias da ocorrência. O parque está instalado no estacionamento de uma unidade das lojas Avan. Em nota, a rede lamentou o ocorrido e afirmou que não possui qualquer relação com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva de seus organizadores que utilizam o espaço de forma temporária e independente. Mas aí não dá, né? Também discordo da Avan. Não tem nada a ver com isso, mas então não aluga para esses negócios. E outra coisa, as prefeituras também têm que se organizar, tá? Isso aconteceu em Imbé, lá um acidente que podia ter matado pessoas também, há uns anos atrás aí. Acho que 2020, mais ou menos. Não me lembro. Só que se a prefeitura só emite um alvará em busca da arrecadação e não faz uma supervisão, não faz uma fiscalização dos brinquedos, aí não dá, né? A Avan também, eu alugo, mas é para terceiro, não tem nada a ver com isso. Mas se eles botarem fogo ali, também está alugado, e aí o que acontece? Olha que dentro da legislação vocês podem ser responsabilizados, hein, pelo dano. Cuidado. Eu acho muito... Para que a Avan vai disponibilizar esse pátio aí para isso? Tem que barrar isso aí. Nunca deixei minhas filhas entrarem nesses brinquedos, nesses parques aí, porque é exatamente o que a delegada constatou. A gente não sabe se tem manutenção suficiente. Negócio que voa, negócio que sobe, negócio que gira. Aqui, ó, não achei minhas filhas no lixo? Não, senhor, não vai entrar, não. Tem outras coisas ali que dá para andar. Agora, esse tipo de coisa que leva lá em cima e daí tem uma queda livre, gente do céu. Olha, os parques, por exemplo, um parque que é de confiança, né? Beto Carreiro. E olha lá, hein? Não sei se eu subiria. Eu não subo mesmo. Para isso aí eu sou medroso mesmo. Eu não vou. Meu Deus do livre, cara. Imagina, cair num negócio desse. O cara, depois de velho, adquire umas coisas, né? Depois de 50 e pouco, eu fiz 56 agora. Aí é a idade do condor. Dor aqui, dor ali, dor na coluna, dor não sei o que. Tu imagina cair nessa porcaria? E aí, meu filho, como é que fica a tua coluna depois? Nunca mais, né, velho? Nunca mais. A gente só vai ver o dano dessas pessoas aí, reais, depois, quando, né, baixar a poeira mesmo. Aí a gente vai ver o que deu na coluna ali, porque nenhuma coluna sobreviveu ao negócio. E vou dizer mais, mesmo com os freios funcionando, isso aí não é bom para a saúde. Mas as pessoas adoram essas coisas radicais, né? Tem que não sei o quê, tem que ir nessas coisas aí. E as prefeituras que se organizem, porque não dá para deixar na mão desses caras. Eles querem dinheiro, velho. Eles não vão ficar fazendo essa manutenção aí, infelizmente. Vamos adiante. E deu um bolor aí, acho que dá um confronto em Porto Alegre com a polícia militar, com a brigada militar. O helicóptero estava sobrevoando lá a vila. Pode colocar aí. Bandidos fugiram para o mato e um grande aparato na região cercou o local aí, troca de tiro com os vagabundos, mas parece que não pegaram ninguém. Vamos adiante então, Bruno. Agora, aqui no nosso Rota da Notícia, o que vem aí? Me dá as imagens aí da operação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal fez prisões por tráfico de drogas e abordagem. Também mais uma coisa, né, do policiamento ostensivo, que precisa ficar monitorando, né? Uma dessas ocorrências, essa que você está vendo, foi entre quinta e domingo, 3 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas em diferentes regiões do município.
As ações foram realizadas nos bairros de Jardim América, Duque de Caxias e São Miguel, durante o patrulhamento preventivo intensificados em pontos considerados sensíveis. As abordagens, os agentes identificaram indivíduos que, em atitude suspeita, tentavam ocultar materiais. Foram flagrados situações em que entorpecentes estavam escondidos em carretéis de cabos dispensados em áreas de mata e até mesmo sendo portados abertamente em via pública, como no caso dos pinos de cocaína. Ao todo foram apreendidos mais de 220 pinos de cocaína, diversas porções de maconha, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Num dos casos chamou a atenção pela estratégia utilizada. Os entorpecentes eram comercializados acompanhados de balas de goma, oferecidas como brinde aos usuários. 2 homens de 27 e 36 anos foram presos durante as ações encaminhadas ao DPPA. Ambos possuem extensa ficha criminal com registros além de ocorrência por roubo e furtos. O Guarda Municipal de São Leopoldo fazendo um trabalho aí magnífico. Parabéns aí à Guarda Municipal de São Leopoldo. Bruno, vamos trazer agora aquele depoimento da moça ali, né, que está mais adiante ali. Essa moça foi presa, ela é de Santa Catarina, ela é modelo. E ela foi presa porque ela não aguenta mais ser pobre. E ela foi levar cocaína, né? Não sei como é que ela levou essa cocaína, acho que levou, né, presa na sua barriga e tal. 5 quilos de cocaína para a França. Foi presa e está condenada a 15 anos. Olha o depoimento dela antes de ser presa. Coloca aí. Tô cansada dessa pobreza. Se estiverem vendo esse vídeo essa altura, eu tô presa. A fofoca vai rolar solta, né? Então, que vocês escutem por mim. Esse vídeo aqui eu tô fazendo para os meus seguidores, meus amigos da vida, das alamedas da vida, das baladas, dos lugares. Tô rindo agora, mas por mais que pareça uma atitude impensada, eu pensei muito nisso. E desde quando eu era criança, minha vida nunca foi fácil, né? Sempre foi muita luta, muita batalha, muita sobrevivência. E não é que eu não esteja levando a situação a sério, mas eu cheguei no nível da minha vida que eu tô do nada, sabe, gente? Eu tô cansada dessa pobreza, porque eu sou dublê de rico, né? Sou dublê de rico, sou pobre, mas assim, sou uma pobre enjoada. Eu tô indo atrás de uma melhora, eu pensei muito, eu sei as consequências são graves, mas ou muda ou muda. Ou vai mudar de qualquer jeito. Eu espero que dos males, o pior que possa acontecer é eu ficar presa e vocês ficarem morrendo de saudade de mim. Tô sendo forte, vai ser a maior loucura da minha vida. Eu espero chegar em casa e apagar esse vídeo. Espero que dê tudo certo. Tenho grandes planos com esse dinheiro pra mim sair do vermelho e mudar minha vida. É uma loucura, sabe? Mas eu já tentei fazer muitas coisas certas. Eu trabalhei pra cá. Desde cedo eu trabalho, desde cedo eu luto. E eu sei que a luta vai ser constante, né? Que tem gente que luta a vida inteira e não faz coisa errada. E eu tô cansada, velho. Tô cansada mesmo de trabalhar tanto só pra pagar aluguel, pagar conta. Eu preciso mudar a fase da minha vida. E, sei lá, essa é a melhor opção que eu tenho no momento pra mim dar uma reviravolta. Só espero que Deus me proteja, me perdoe. E que eu não morra também, né? Que, como eu disse, dos males o pior é esse. Mas eu acho que Deus tem um propósito melhor na minha vida. E é isso, gente. A fofoca vai rolar solta, né? Então, que vocês escutem por mim. Se estiverem vendo esse vídeo essa altura, eu tô presa. Fiz besteira. Fez besteira, né? 15 anos. E na França, 15 anos reais, não. Não vai ter essa chafurda que é aqui no Brasil. Você pega 15 anos, cumpre 2, cumpre 1, né? Lá cumpre 15 anos. Então você vai chegar um pouquinho mais velha aqui no Brasil quando você for solta e vai ser deportada depois de solta, né? Então, assim, depende que padrão que as pessoas querem, né? Esses padrões exigidos aí, essas baladas, esses amigos, né? Meus amigos, meus amores,
o que é isso? Que pressão é essa de ter que dar um salto na vida provando que é bem-sucedido, que tem o quê, né? Então, assim, os valores, as pessoas começam a ter preço, elas não têm mais valores, né? E a pressão da dita sociedade para que você tenha um carro, você tenha o carro do ano, que não sei o quê, que você seja bem-sucedida, tem um marido, tem outras que fazem o seguinte, trocam a sua vida por um marido rico. E não buscam amor, felicidade, buscam uma estabilidade. Cada um, né? Mas encontrou sua cara metade ali, tem um pouco de sentimento e vai rolar aqui uma coisa que vai te ajudar. Eu acho isso pobre, continuo achando igual pobre, né? Eu sou filho de uma mulher que batalhou, que comprou sua casa, que trabalhou sozinha, mãe solteira, né? Nunca teve pensão de nada, até porque meu pai sumiu, né? Não tinha nem condição, e a mãe deixou para lá e criou 2 filhos. Então, assim, cada um, como eu disse, às vezes as pessoas têm um preço, outras têm valores, e não é fácil a vida, não é fácil mesmo, a gente está sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando, mas alguma coisa a gente tem. Eu sou grato ao que eu tenho, um pouco que eu tenho, não tenho muito, já ganhei muito também, já desperdicei bastante. Então faz parte, a gente errar, subir. Agora, errar cometendo crimes, querida, aí é difícil. E aí a gente tem que pagar, né? Se a gente comete um crime, a gente tem que pagar. Levar droga para a França, coitada. Agora dá um dó, né? Mas é traficante, né? Ela é mula de traficante. Ela estava consciente do que ela estava fazendo. Ela queria sair do vermelho. Que barbaridade. Trocando totalmente de assunto, voltando aqui para Novo Hamburgo, eu coloquei um vídeo no meu Instagram e também trouxe para cá, de um mato que tem aqui na Rua Tupi. Mato na calçada, mato no terreno. Tem um terreno ali, né? Que está à venda, o cara não corta faz mais de um ano. O mato está na minha altura, eu tenho 1,78. E na calçada eu estou tomando de mato. Aí você vai e faz um vídeo e coloca no Instagram para chamar atenção, porque a prefeitura já cortou 2 vezes ali na frente. Umas 3 vezes. Né? E na época da Fátima eu também fazia essas matérias e tal. O que acontece quando você coloca no Instagram? Os puxa-sacos do prefeito vão lá e começam a tentar criar uma onda, sabe? Por que você não capinou? Vem cá, o ignorante. Quem é que diz que eu tenho que capinar? Ou pro cara ali, a minha calçada eu limpo. Acabei de varrer minha calçada, eu tiro os matos ali que tem ali, eu tiro. Mas eu pago uma taxa de limpeza também. Então, se a prefeitura viu, trancou a calçada. À noite, do lado desse terreno tem uma casa abandonada. Escuro ali. Já está propenso para qualquer crime. Então, é um dever do município, se o outro não está fazendo, que corte e manda a conta para o cara depois, o IPTU, ou notifica. Agora, a gente tem que estar protocolando. A prefeitura sabe, ela limpou ali perto, não limpou aquele terreno, por quê? Não limpou na calçada ali. Então, eu já falei com a imobiliária ali, liguei para a imobiliária também, que não tem nada a ver com isso. Não é a imobiliária, mas ela tem um contato. Só você pode fazer lá, a moça se prontificou a fazer também. Mas os outros vídeos, em vários lugares aqui, em locais públicos que são 100% da prefeitura, também está cheio de mato. E aí, os telespectadores começam a me enviar material. Esse aqui mandou como estava, ele cortou o do vizinho, só não cortou mais adiante, porque daí é palhaçada. Inclusive, ele cortou da rua também. Dá uma olhada. Eu postei um vídeo na Rua Tupi, no Novo Hamburgo, no bairro Rio Branco, onde o mato tá pegando, né? Ainda não vieram cortar. Aí os CCs da prefeitura vieram todos defender, mais galera defendendo o empreguinho, defendendo o emprego do parente. Ah, mas não era assim antes. No governo Fátima, que eu não participei, 8 anos eu fiquei batendo nisso também, que abandonava um monte. Só que essas pessoas que vêm aqui encher o saco, elas não seguem a gente, né? Elas vêm aqui porque são mandadas. Eu votei nele, né? Que ele disse que ia mudar, ia fazer tudo. Deixei um ano, agora depois de um ano, a cobrança será geral. É óbvio que na nossa calçada, minha calçada eu limpo, eu faço. Agora, onde não faz, quem é que tem que fazer? Prefeitura? Ou vai deixar o mato pegando no meio da calçada por onde idosos e crianças não podem passar? Ainda mais à noite ali, que tem uma casa que já está abandonada, mais o terreno abandonado. É fácil
aconteceu uma tragédia, né? Dá uma olhada nesse aqui. Oi? Tem alguém aí? Ei? Alguém viu o prefeito? Olha aí, ó. Matagal que tá isso aí. Ninguém limpa. Dono do terreno muito menos. Calçada tá deteriorada ali, cada última enchente que deu aqui nessa rua. Faz mais de ano já. Fevereiro do ano passado, se eu não me engano, deu uma inundação aqui que lavou essa calçada aí, levou pedra e tudo. E tá aí o matagal, ó. Mais um pouco, ó. Olha, ó. Roçada não existe mais nessa cidade aí. Bom, neste caso, o próprio denunciante que mandou para mim o vídeo acabou cortando a dele e do vizinho. E também da rua ali, ó. A partir da margem da calçada, quem tem que cortar é a prefeitura. Se você tem algum mato em algum lugar da sua rua aí, na sua cidade, principalmente Novo Hamburgo, mande pro meu direct que eu vou colocar no ar, sim. Tem que tirar um sarro no final, né? Porque, brincadeira. Vou ficando por aqui, volto amanhã às 7 da noite e aí a gente se encontra. Se você tiver algum lugar aí que tem mato, mande pra gente aí. Botar no meu direct lá no Face, no Instagram, no Face também, que eu vou no local ou você me manda o vídeo que eu coloco no meu Instagram e aqui na TV, tá bom? Obrigado, beijo, tchau!